O exemplo de São José é para todos nós um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência nos destinou. Essa frase é do Papa Emérito Bento XVI. Hoje vamos conhecer a história e algumas curiosidades sobre São José, o homem que foi escolhido por Deus para ser o pai terreno do Salvador. Meu nome é Nuno Vanceto, eu sou psicólogo há 6 anos, eu sou graduado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em transtornos de humor. Meu Instagram é Nuno Vanceto com 2 T's. Muitos conhecem São José, mas pouquíssimos sabem detalhes sobre sua vida. Quem foi este homem e o que sabemos sobre ele? É que antes, quando a gente pensa na vida de São José antes, não tem informação na Bíblia. Por exemplo, quando você vai ler os evangelhos de Mateus e de Lucas, quem provavelmente contou aquilo para Mateus e Lucas foi Nossa Senhora. O antes nós não temos. O que nós temos? Nós temos principalmente um registro da Beata Ana Catarina Merck, Vida e Paixão do Cordeiro de Deus, que ela comenta a vida pretérita anterior de São José. Tem uma outra mística chamada Maria de Ágreda, que comenta sobre São José. Ana Catarina comenta que São José vem de uma família de 5 irmãos. O pai e a mãe de São José eram pessoas comuns, segundo a Beata Ana Catarina. Lembrando que ela tinha visões, ela era uma mística. Provavelmente tem ruído nessas visões, mas é uma beata. E o que é importante saber? Desses 5 irmãos, nenhum deles tinha e esperava o Messias tanto quanto São José. A Ana comenta que os pais eram pais comuns, simples, inclusive criticavam São José, esse menino, depois rapaz, silencioso e trabalhador, porque ele não tinha ambição. Ele só queria saber de servir de maneira simples, um trabalho simples, né? Ter um trabalho simples, sendo que vem da estirpe de Davi. Eles sabiam disso, que eles vêm do tronco de Davi, e queria saber, São José, além de servir, pedir a vinda do Messias. Era um homem extremamente simples, mas com um coração muito quente para a vinda do Messias. Ana comenta que Maria foi destinada ao templo com 3 anos e meio de idade. Fica até os 14 anos e com 14 anos ela é destinada ao casamento e ela não quis casar, porque ela fez um voto de castidade para com Deus. Apresentam-se os 6 para Maria. Na realidade, pro sumo sacerdote. Eles se apresentaram pro sumo sacerdote porque eles buscaram. Maria sempre foi uma menina muito especial. Óbvio que ninguém imaginava que ela seria a especial. Mas eles se apresentaram, pois o sumo sacerdote buscou aqueles que vêm e descendem de Davi. Sabia que Maria também descendia de Davi. Apresentaram-se os 6 irmãos. Só José permanece. Mas São José se encanta muito com Maria. Não questão de beleza, mas todo ato de Nossa Senhora é um ato puro e um ato santo. E ele se prepara para Maria. Ele era mais velho que Maria, aproximadamente ali, segundo ano, ele aparentava ter idade, aparentava uns 30 anos de idade. Mas lembrando que, 30 anos por quê? Porque era um homem simples, que não devia ter muitos prazeres, era um homem trabalhador, naquele lugar com pouca alimentação, ele devia aparentar ser mais velho, mas provavelmente devia regular ali uns 25, 26 anos e Maria com 14. A Ana comenta que José era o único, de fato, que entendia a importância daquele momento. Como que ela fala isso? Como que a gente sabe que José entendia a importância, né? Ela relata que ele ficou em um átrio do templo de braços abertos, chorando e pedindo para que Deus o agraciasse com a chance de casar com Maria. Você imagina só, para pensar o seguinte: Santo Inácio de Antioquia, nas suas cartas, 80 depois de Cristo, ele conheceu Nossa Senhora. E ele comenta que Maria tinha uma beleza, mesmo idosa, uma beleza angelical. Isso é muito importante que eu vou falar e tem a ver com a castidade de José. Você concorda comigo que seria muito fácil qualquer homem desejar a beleza de Maria? Pensa, seria muito fácil, correto? Sendo fácil, nós poderíamos entender que talvez esse choro de José seja um choro de um homem de 25, 30 anos de idade que se encantou com a beleza dela e beleza, morreu aí. É só um desejo de possuí-la, de tê-la. Não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. São José, antes de qualquer coisa, ele entendia e pedia em suas orações que o Messias viesse. Ele pedia em suas orações que fosse através do seu serviço que o Messias fosse sustentado. Nuno, como você sabe que tem esses pedidos? Nós supomos, a maior parte do conhecimento que temos de São José não é um conhecimento concreto de evangelho. São suposições, como também eu estou usando aqui uma mística para traçar uma linha de raciocínio contigo da vida pretérita, depois da vida presente na Sagrada Família e a morte de São José. Então São José foi querido por Deus. Não dá para você ter uma virgem casando, por exemplo, com um homem que não respeitasse sua virgindade. Um dos apócrifos conhecidos, e eu não me recordo o nome deste apócrifo, comenta que São José era um idoso. Impossível ser um idoso, por 2 motivos. Primeiro que o motivo, seria diabólico, entender São José enquanto um idoso, visto que o desejo dele carnal não existiria por ser um idoso. Testosterona baixa, libido baixa. Então seria mais de uma natureza enfraquecida, e não de uma vontade em ser casto.
Tem uma diferença gigantesca aqui. Para um jovem de 25 anos escolher ser casto, visto que para os judeus não tinha sentido você buscar isso, teria que ter filhos. O Messias teria de vir. Então não tem sentido você não ter filhos. José opta por não ter filhos, por não ter práticas sexuais, por ser casto. Bem, castidade não é só isso, tudo bem. Mas, em um primeiro momento, esse apócrifo entende São José enquanto um velho, diabólico. Você acaba com a virtude de um santo. O santo acima dos santos. O castíssimo José, representado pelo lírio. Eu chego lá. Segundo ponto, um idoso não aguentaria ir até o Egito a pé. Eu fiz uns cálculos mais ou menos da quilometragem que ele andou, a Sagrada Família caminhou por baixo, porque dentro do Egito eles andaram muito mais, 5.500 quilômetros, arredondando, tá? Dá 5.400 alguma coisa. Só entre Jerusalém, Nazaré, Belém, depois vai pro Egito, vai e volta, Páscoa também, os anos que Jesus vai para Jerusalém, no festival da Páscoa. Então não teria como ser idoso, beleza? O grande símbolo de castidade de São José é o lírio. E aí a Ana comenta que bastões foram colocados e dispostos no templo e marcados com o nome dos pretendentes para casar com Maria nos bastões. O único bastão que floresceu foi o bastão de São José. E brotou-se um lírio. Ela não usa o termo lírio, é uma outra planta, mas no final das contas eu acho que é só uma mudança de nome, de região. Nós chamamos aqui de lírio e lá possivelmente outro nome. O que é importante você saber? Maria voluntariamente aceita e entende enquanto sinal de Deus. Então nós temos aqui o início da Sagrada Família. Junta-se os dois, Maria aceita, comunica para José e tem o voto de castidade, até porque quando que o anjo vem fazer a anunciação a Maria de que ela conceberia Cristo, ela comenta, não conheço homem algum. Mulher desposada de José. No casamento judaico, você tem duas etapas. Você vê que Maria ela é desposada, não é noiva. Já é legalmente casada com José. E no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, se não me engano, ou Mateus, um dos dois, comenta que ela era desposada de José. No judaísmo, o casamento tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa legal. Eles já estavam nessa primeira etapa. Se Maria quisesse se separar de José, teria que ser uma carta de divórcio. Então, José tinha já o direito legal sobre Maria, portanto, o direito de socorro. É assim que funciona no judaísmo. A segunda etapa é a coabitação. Então, quando o anjo se apresenta para essa mulher desposada de José e comunica para Maria de que ela conceberia o filho de Deus em seu ventre, ela comenta, não conheço homem algum. Se ela já era desposada, se José já tinha um direito legal sobre ela, portanto, ela integralmente, e ela fala que não conhece homem algum, é porque ela comunicou para José e ele aceitou. Eles casaram, não casaram? De que ela tinha um voto de castidade para com Deus. Voto esse que foi feito logo quando ela entra no templo. Então você precisa entender que São José aceitou. E aí é muito importante que compreenda a virtude de São José em aceitar desta mulher belíssima, talvez a mulher mais bela que já existiu. Santo Inácio comenta que a beleza dela era angelical. O que ele quer dizer com isso? É tão bela que se aproxima de Deus. São José não desejou-a. Ana comenta que eles dormiam em quartos separados. Não desejando-a, ele também fez um voto de castidade antes de qualquer coisa. Ana comenta que São José já tinha esse voto, e quando que Maria comunica o voto dela para São José, ele comunica o voto dele para Maria. Maria de Ágreda, inclusive, comenta que, escreve em sua obra que São José fala de um amor, um amor entre amigos. Ele se dedica a servir Maria e Jesus. Foi, de fato, o primeiro consagrado a Nossa Senhora. Essa é a fase do durante. Aqui começa a Sagrada Família. E a Sagrada Família começa, antes de tudo, com um compromisso com os céus. Ponto. São José é virtuosíssimo. São José é o santo dos santos. Ele é cândido. Ele não tem impureza. Ele não é simplesmente um coadjuvante na história do Novo Testamento. Não é alguém que foi colocado lá para trabalhar e levar comida para casa. Ele foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora. Ele quer levar você, através de seu exemplo, para Maria te levar até Cristo. Então, antes de qualquer coisa, São José voluntariamente escolheu essa vida. Deus deu a chance para que ele escolhesse. O anjo aparece no sonho. Por que o anjo não aparece para Maria e fala, mulher, tome criança e suma daqui? Fuja para o Egito. Por que ele aparece em sonho para José? Por que ele não aparece em pessoa para José? Seria mais fácil dele acreditar, concorda? Parece um anjo na minha frente. Não temas, José, eu sou um anjo. Fuja para o Egito. Por que ele aparece em sonho? Concorda que Deus dá um espaço para ele acreditar ou não? E aí nós temos outra virtude de São José, que é a virtude da obediência, da devoção também, né? A devoção é a justa disposição em servir à vontade de Deus. José, quando descobre que Maria estava grávida, sofre. Esse sofrimento, existem especulações sobre qual tipo de sofrimento. Será que ela me traiu? Essa é uma especulação. E ela engravidou de outro? E eu vou fugir daqui? Abandonarei secretamente a casa? Abandonarei esse casamento? Pedirei o divórcio? Essa é uma tese. A segunda tese é que José entende que ela não o traiu. José era justo. Lembre-se disso, está escrito, né? E justo quando que aparece na igreja, que ele era justo. São Pedro, nosso primeiro papa, até onde eu sei,
Ninguém passou pano para São Pedro. Ele negou a Cristo e tá lá, negou a Cristo. O José não tem nada a ser dito sobre ele, então ele era justo. Então, provavelmente ele sabia da pureza de Nossa Senhora e acreditou e confiou nela. Não dá pra você ter um relacionamento sem confiança, começa por aí. Sabendo que ela ia conceber o Filho de Deus, ele se sentiria envergonhado, tá? Porque ela pareceria grávida. Mas é o Filho de Deus, eu sei que ela é virgem, mas como que vai ficar uma imagem pros outros? Tem muitos santos que acreditam na segunda hipótese. E a terceira é que São José se envergonhou não da imagem dele perante os outros, mas da sua própria miséria. Eu escolho a terceira. A primeira, duvido que São José, por ser justo, duvidaria de Maria. Para mim, isso daqui, outro sinal clássico e muito claro de uma ação diabólica em querer desvirtuar quem é virtuoso e fazer com que você não tenha nenhum modelo. Que a ideia disso daqui é te mostrar o modelo de São José. Segundo ponto, a segunda hipótese de que São José reconheceu que, de fato, ela daria a luz a Jesus, mas e para os judeus? Como que ia pegar isso? É uma vaidade aqui. A minha imagem é tão importante, o que eles vão achar? Para um homem justo igual José, para mim, não tem muito sentido. Para mim, não sei para você. Tem muitos santos que acreditam nessa. E a maior parte, tem tantos santos, né? A maior parte dos santos, dos papas e dos místicos atesta que a terceira é a mais viável. São José reconhecendo sua miséria e reconhecendo sua pequenez perante essa dádiva. Porque era um segredo, para pensar, né? Até Maria se surpreende com o anjo, você conceberá o Filho de Deus. Cara, como assim? Tem uma surpresa. Santo de sétima morada, né? Você pega São José, quando ele fica sabendo disso, e fala, eu dou conta? Quer dizer, eu sou merecedor disso? É aquela coisa da miséria e da misericórdia. São José, antes de tudo, ele não tinha medo de ser miserável. Veja, da estirpe de Davi, um ramo da estirpe de Davi, pobre, simples. E segundo a Ana comenta, os pais diziam que ele era sem ambição. Ele aceita Nossa Senhora. Essa oscilação, esse receio de São José em querer fugir, para mim tem mais a ver com eu não sou capaz, eu não mereço. E eis que o anjo aparece em sonho, como que eu estava falando para você agora, e São José obedece. Aceita Maria. E depois o anjo aparece e São José foge com Maria para o Egito. Então você imagina só uma família, a Sagrada Família, vivendo em um lugar, primeiro que era a sua casa, Nazaré. Depois, corre risco de terem suas vidas ceifadas por um sujeito que eu não tenho uma palavra da minha área, mais claro do que um psicopata com muito poder. Perigosíssimo. Mandou matar crianças até 2 anos de idade. Ou seja, um cara que não tem o mínimo valor e não valoriza a vida nenhuma. Crianças. Por vaidade. A vaidade do diabo e a vaidade de Herodes. José prontamente atende ao anjo e vai para o Egito. E aí nós entramos numa fase escura da Sagrada Família, escura na ideia de que nós temos poucas informações. A Sagrada Família vai até o Egito. A igreja copta, né, os egípcios católicos, os católicos não, cristãos coptas, eles têm igrejas coptas em lugares que a tradição afirma ter ficado a Sagrada Família. A tradição diz que por onde a Sagrada Família passava, os deuses egípcios caíam. A Ana Catarina Emérica Beata comenta que logo que a Sagrada Família chega em Luxor, se eu não me engano, ou Cairo, um deus com uma cabeça de boi, eu não lembro o nome desse deus, cai a cabeça dele, rola. Cria um grande alvoroço, é uma população pagã, os egípcios eram pagãos, tinha um panteão de deuses pagãos. Cai, quem são esses judeus que chegam aqui e derrubam nossos deuses? Você imagina o nível de hostilidade dos egípcios para com a Sagrada Família. Tanto é que eles tinham que migrar, passavam um tempo numa região, depois ia para outra, depois ia para outra. Imagine você, cabeça de São José. O caminho mais simples, o caminho de Nazaré, por exemplo, até o Egito. É um caminho repleto de bandidos. Tem uma passagem que Ana comenta que a Sagrada Família foi cercada por batedores, bandidos. As estradas antigamente, até hoje acontece isso, imagina antigamente, elas eram muito perigosas. Imagina você levando sua esposa mais um bebê juntos, caminhando naquele sol. Você não podia caminhar na estrada real, porque se você caminhasse na estrada real, uma criança ia ser morta. Então você tinha que caminhar aquém da estrada real. É um lugar que você facilmente vê que não tem muita água, não tem plantação de nada, é um lugar estéril, seco, árido. Aquele sol a pino, 40 graus em São Paulo esses dias aqui tá um inferno, você imagina lá, é sempre isso. Você caminhando, sua esposa do lombo do burro, do jumento, e o bebê no colo dela. Ana comenta que uma quadrilha o cerca. Os homens com muito ódio no coração. A hora que Maria, não é que Maria mostra o menino, mas o chefe desse bando olha o menino Jesus e se comove. Algo amolece o coração dele, provavelmente foi o olhar do bebê, né, do menino Jesus. Esse homem não permite com que ninguém faça mal para a Sagrada Família, leva a Sagrada Família para sua cabana. A esposa desse homem, olha que interessante, ela dá alimento para a Sagrada Família, para Nossa Senhora. Ela oferece uma gamela com água para que o menino Jesus tome banho, para que Maria lave o menino Jesus. E Maria percebe que o bebê dessa mulher, ele está todo leproso, ele está cheio de chagas no corpo. Ele tem lepra. Maria, depois de lavar o menino Jesus, ela, intuitivamente, talvez, não tem nada de intuitivo. Ele, pra ser bem sincero, é que essa linguagem aproxima nós deles, mas eles estão muito além.
Ela sabia disso. Ela pede para que a mulher lave o filho dela nessa gamela com água. A lepra desaparece. Desaparece do corpo do menino. A beata Ana Catarina comenta que logo que ela viu esse menino tomando banho e as lepras, as máculas da lepra caíram no corpo dele, ela comenta que teve outra visão. Esse menino foi o bom ladrão, aquele que estava ao lado de Jesus na crucificação. Olha que coisa linda. É bonito. Você fala, Nuno, cara, não acredito em nada disso. Não dá pra você falar que não é bonito, né? Não dá pra você falar como que Deus trabalha sempre, né? Essa Sagrada Família agradece, obviamente, e continua a caminhada até o Egito. E mais perigos, feras se perdem no deserto e depois eles se assentam no Egito. Os deuses começam a ter suas cabeças roladas pelo chão. Imagina a situação, José sem trabalho, se oferecendo para trabalhar de qualquer coisa para conseguir o mínimo de alimento para sua família. Maria amamentando, talvez, por que não? Imagina o zum na cabeça de José era humano. Imagina a dificuldade, a preocupação, a angústia que esse homem não passou, como você aí talvez está passando agora na tua casa. E Ana comenta que ele algumas vezes ajoelha, se coloca sobre joelhos, de joelhos, e pede ajuda de Deus. E Deus sempre ajuda. Sempre ajuda. Então por que Deus permitiu que a Sagrada Família sofresse? Para servir de modelo para você. Para servir de modelo para mim. Eu acho que o sofrimento que Deus permite na nossa vida muitas vezes é para que a gente enxergue e reconheça a nossa própria miséria e retorne para Ele com essa miséria, pedindo misericórdia. José é o exemplo prático da vida de um homem hoje. É o exemplo prático da vida de um homem, como um homem tem que ser. Um homem que se dedica à família. Que mesmo com medo, ele continua seguindo em frente. A disposição ao sacrifício, isso é muito importante. A vocação de todo homem, a vocação da mulher. Tem mulher que não consegue, infelizmente, mas o corpo dela foi feito para gestar. A vocação nossa, dos homens, é sacrificar-se. É sacrificar-se. A partir do momento que você tem uma família, não tem mais nada para você. Quem tá com a esposa grávida, quem tem filho pequeno, filho grande, sabe que se você ficar muito atrás das suas próprias necessidades, sua família fica em segundo plano. Você vira um vaidoso. E aí quando você precisar de fato se sacrificar, talvez fisicamente mesmo, você entendeu o que eu tô querendo dizer? Talvez você não queira, porque você queira se preservar. São José não se preserva. Ele se preserva na medida que ele continue se sacrificando dia após dia pela Sagrada Família. Então você imagina a vida no Egito como que foi uma vida muito custosa. Retorna-se do Egito para Jerusalém, para Nazaré. O anjo avisa José em sonho, uma prefiguração, né? Porque nós vimos a prefiguração de José do Egito. Ele também recebia em sonho mensagens de Deus. E curioso que José do Egito cuidava dos silos do faraó, do trigo do faraó. E o nosso José cuida do trigo espiritual, do pão da vida. Isso é importantíssimo que você compreenda, que José do Egito é um aquecimento para José. E o quão mais importante é o nosso José, porque ele é o Salvador do Salvador. No Egito, José salvou a Sagrada Família inúmeras vezes. Se você for perguntar para os mártires, se você for perguntar para qualquer santo, quais de vocês salvaram Jesus? Silêncio. Quais de vocês, eu volto a dizer, para você entender, limparam as fezes do corpo de Jesus? Quais de vocês trocaram Jesus? Quais de vocês ninaram Jesus? Quais de vocês ensinaram Jesus a rezar? Silêncio. Precisa ter muitas passagens da fala de José ou a vida concreta de Cristo e a vida concreta de Maria fala por si só o cuidado que José teve para com os dois. Se você está gostando desse vídeo, curta e se inscreva no canal para que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais pessoas. Então você compreendeu, você está indo comigo, você está me acompanhando, né? Você tem que lembrar o seguinte, uma das dores de São José, ela prefigura, eu vou usar bastante, eu uso bastante essa palavra, porque eu acho que melhor se encaixa esse termo prefiguração. Ele melhor adentra no mistério da encarnação. Quando o Simeão comenta para Maria, a apresentação do menino Jesus no templo, comenta que Maria teria o seu coração transpassado por uma espada. José estava do lado escutando. Quem tá falando? Quem fala isso? Não é você, não. A beata Ana Catarina comenta, mas eu consigo imaginar que seria viável isso. Lógico, ele estava com Maria. Simeão começa a falar, é natural que você se cale por educação e escute, né, o sacerdote está comentando, está falando. Simeão comenta que Maria teria o seu coração transpassado por uma espada. Ele não comenta Maria e José. Uai. Então quer dizer que José, ao escutar isso, talvez ele já tenha entendido que ele não estaria nesse momento. O que dói mais para nós que amamos a nossa família, nossa esposa, nossos filhos? Não protegê-los. Imagina você, São José, com a belíssima Maria Santíssima, Maria ao seu lado, o menino Jesus, o menino Deus no seu colo, escutando que a sua amada esposa sofreria. O que mais poderia trazer sofrimento para Maria do que o seu filho sangrando, o seu filho machucado, o seu filho sendo tirado dela? Para bom entendedor, minha palavra basta. O que você acha que São José pensou nesse momento?
Eu tô dando essas pausas para que você se coloque em imaginação nessa situação. Olha, fulano, nem falando para você, para tua esposa. Olha, fulano, seu coração será transpassado por um sofrimento gigantesco. Mas e eu? Não, você não estará junto. Eu falei dela, não de você. Eu falei sobre ela, não de você. Eu falei por tabela do teu filho, para ela, não de você. Você entende que São José prepara Maria e Jesus para o sacrifício? O peso dessa missão é maravilhoso, salvou todos nós. Salvou não, né? Abriu o céu para nós. Mas você entende o peso dessa missão? Então quando Simeão comenta que, retomando, Maria teria seu coração transpassado, ele sofre. Ele sofre e ele sofre o resto de sua vida, porque ele sabia que ele não estaria presente. E aí, obviamente, a última passagem que nós temos na Bíblia de José, teu pai e eu estávamos aflitos. Quando Jesus se perde um tempo, 12 anos, se perde. Ele não se perdeu. Os pais perderam ele. Entende que Nossa Senhora, em sua santa sabedoria quase que angélica, né? Ela comenta, o teu pai e eu estávamos aflitos. O termo em grego, no caso, o termo em português, a palavra em português aflição não traduz corretamente ou de maneira integral a palavra grega. Eu não me recordo a palavra grega para variar, mas o termo grego utilizado, ele refere-se a árvores que estão em uma tempestade. Sabe, tempestade é uma chuva muito torrencial. Aquela árvore que vai de um lado para o outro, sacudida. Aquele caos, você não enxerga, você escuta barulho, você escuta a madeira quebrando. É aflição, mas é uma aflição, uma dor física, né? José e Maria, vem Jesus, estávamos aflitos. Não, era uma dor física, era uma dor totalmente física, espiritual, emocional. E Maria coloca-se no mesmo nível de sofrimento de José. Ela não fala o teu pai adotivo. O teu pai e eu estávamos aflitos. Maria, rainha dos anjos, se coloca no mesmo nível de José. Isso aqui é de uma profundidade gigantesca, porque marca não só o sofrimento de José, mas a continuidade de sofrimento desse pai putativo, sabendo que estava cada vez mais claro que o filho padeceria e ele não estaria próximo para ajudá-lo. Que a esposa padeceria e ele não estaria próximo para ajudá-la, para ampará-la. Por mais que eu não tenha a menor dúvida, Maria vendo Jesus sendo chicoteado, com certeza ela estaria ali com o amparo de José no teu coração. A última coisa que é importante você saber, não é a última coisa, mas Ana comenta que no final da vida, quando isso, né? Na Bíblia, 12 anos de idade, José se imagina que teria por volta de 50 anos. Mas concorda que o menino de 12 anos ainda precisa muito do pai. Ele precisaria do pai, ele precisaria aprender sobre a profissão do pai, filho do carpinteiro. Ele segue os passos do seu pai adotivo. Então, provavelmente, José viveu mais tempo com Maria, com Jesus. A Beata Ana Catarina coloca que ele viveu até os 30 anos de Jesus. É muito interessante a gente pensar nas Sagradas Escrituras, quando que Jesus é batizado no Jordão, uma voz dos céus fala, eis o meu filho. Dali em diante, eis o meu filho. Aqui você vai executar o teu papel na vida pública de Cristo. Foi sendo preparado em silêncio por um outro pai, que é um exemplo, pelo amor, um exemplo minúsculo, mas é um exemplo de Deus no céu, do primeiro aspecto da Trindade, que é José, aqui na terra. Mas eis o meu filho. Ana comenta que São José morre quando Jesus tem 30 anos. Na cabeceira, Maria, amparando a cabeça de José no colo. Nos pés de José, Cristo. E você imagina só que José, voltando lá naquele momento em que ele sofre por não se sentir digno dessa missão, não tenho quase que a menor dúvida de que essa humildade José carregou consigo e no seu último momento deve ter olhado para Maria e para José e com lágrimas nos olhos, eu estou sendo figurativo porque eu quero que você imagine, ele deve ter chorado e falado, eu não consegui fazer o suficiente por vocês. Eu fiz o que eu podia, mas não foi o suficiente. Fecha seus olhos. Ana comenta que o quarto está repleto de anjos. Esse corpo, ele é sepultado. Tal como nós, no nosso momento da morte, São José é o exemplo de boa morte, temos que morrer com Maria em nosso coração e com os olhos colocados em Jesus. Maria nos leva até Cristo. Que morte maravilhosa São José teve, que morte maravilhosa Deus permitiu que ele tivesse. Então José ele nos mostra o início, o meio e o fim, as inseguranças do início, a permanência de uma certa insegurança no meio, mas uma dignidade em chegar a um fim, apesar dessa insegurança, apesar desse receio em não cumprir com a tua missão. Nós somos hoje, mais do que nunca, muito cheios de si. José, ele serve, ele não pede para ser servido em nenhum momento. Você não vê nenhuma passagem que comenta que Maria o serviu, ou você não vê nenhuma passagem comentando que José faltou com o serviço. Ele era justo, ele era conformado à vontade de Deus, conformado com que você toma forma. E através do exemplo de José, principalmente, nós homens poderemos levar a nossa família também para os céus. No final das contas, o que importa é servir, e servir em silêncio hoje é uma dádiva. São José é um modelo não só de nós homens, mas de todos nós cristãos e católicos. Comente aqui abaixo o que mais você gostou e o que mais te comoveu na história de São José. Obrigado por assistir, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo desse canal. Se você gostou desse vídeo, tem um vídeo específico como o exemplo de São José
é útil e imprescindível para nós homens e a masculinidade moderna, e outro vídeo que é o vídeo de São Felipe Neri, que tanto amou São José. Nos vemos nos próximos vídeos, tá? E até breve.